Bom dia, paz do Senhor Jesus. Iremos começar hoje um novo livro da Bíblia, o livro de Filipenses, é a Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, do canal de vídeo da Semeadores da Igreja, os Semeadores, localizada aí na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Estamos juntos aí estudando a Palavra de Deus no projeto 1189. Aproveite que você está em nosso canal e inscreva-se nele. Também clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like ajudando o nosso canal. O propósito dessa epístola de Paulo foi agradecer aos filipenses pela solidariedade enquanto esteve na prisão e animá-los a se unirem e se ajudarem mutuamente em Cristo Jesus. Veremos nesse livro que o Evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo em face de perseguições. Que sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida ao servir uns aos outros à semelhança de Cristo Jesus. Os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos do legalismo e do antinomianismo, a crença de que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. E também deve apoiar os outros no ministério. Isso é uma importante prática cristã. O autor se identifica como o apóstolo Paulo. Ele provavelmente escreveu de uma prisão, mas o local em que ele escreveu é incerto. Provavelmente deve ter sido enquanto estava em Roma, como Atos 28 diz, e que escreveu no final desse período, por volta do ano 61 d.C. A cidade de Filipos recebeu esse nome por causa de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, e a ausência de citações do Antigo Testamento e de nomes judeus indica que a igreja de Filipos era composta principalmente por gentios. Algumas características se destacam. Paulo escreveu essa carta para expressar tanto alegria quanto também preocupação. A epístola é inundada de gratidão pelo modo como Deus estava levando adiante a obra de salvação entre os filipenses e pela ligação especial que existia entre Paulo e os seus leitores. Ao mesmo tempo, a carta apresenta um tom sério. Os filipenses enfrentavam perseguição e pressões de falsos ensinamentos. Ele enfatizou principalmente os seguintes tópicos: a afeição de Paulo por seus leitores, a alegria, o exemplo da humildade de Cristo, a justificação pela graça por meio da fé, a vida cristã. A primeira menção que o Novo Testamento traz de Filipos se encontra em Atos 16, no verso 12, onde é dito que se tratava de uma importante cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia, evidentemente romana. O seu nome primitivo havia sido Crênides, que significa lugar das fontes, mas em 360 a.C., quando o rei Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Grande, conquistou a cidade, o rei trocou esse nome pelo seu próprio. Nós vamos dividir essa nossa epístola aos Filipenses em 7 partes. Nós começaremos a ver a primeira parte dela. Filipenses capítulo 1. Você considera como eles privilégio sofrer por Cristo Jesus? Paulo escreveu essa epístola para agradecer, como já dissemos, aos filipenses a solidariedade enquanto esteve na prisão e animá-los, a se unirem e se ajudarem mutuamente em Cristo Jesus. Nesse capítulo 1, Filipenses, nós veremos aquelas características que já dissemos, que é uma das cartas mais pessoais do apóstolo, que ele estava escrevendo para um grupo de amigos em Filipos, que Filipenses é a epístola da alegria, mais 16 ocorrências para ser exato, é chamada Epístola da Alegria. Uma epístola escrita de uma prisão e mostrando um comportamento diferente, Quem está na prisão geralmente está triste, está angustiado, está deprimido, e aqui é a Epístola da Alegria produzida no meio de um verdadeiro inferno. Paulo escreve provavelmente de uma prisão e, como já dissemos, em Roma. Russell Shedd diz: as circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida. Nós vemos aí que esse detalhe faz toda a diferença.
Vamos então à primeira parte, as saudações, são os 2 primeiros versos. Paulo começa essa epístola de uma maneira usual, apresentando a si mesmo e aos seus leitores. Timóteo, que esteve presente na fundação da igreja de Filipos, Atos 16 era conhecido dos leitores. Distinguindo os 2 homens, Paulo chama a si mesmo de apóstolo e Timóteo ele chama ele de irmão. Ambos os homens eram chamados servos, do grego doutos, uma palavra doulos, que significa escravo, aqui. Timóteo era como um filho para Paulo, mas ambos se submetiam a Cristo Jesus, o Senhor. Uma das maneiras preteridas ou preferidas de Paulo para descrever a união dos crentes com Cristo era o uso da expressão servos de Cristo Jesus. Essa expressão, ou mais resumida, em Cristo Jesus, apareceu 10 vezes aqui em Filipenses. Além disso, a expressão semelhante no Senhor ocorre 9 vezes. A Bíblia de Estudo de Genebra traz um estudo em Colossenses 6, um artigo teológico chamado A União com Cristo, que é bem coerente você também fazer uma leitura. Isso vai agregar valor ao conteúdo aqui do que nós estamos vendo. Você pode adquirir a Bíblia de Estudo de Genebra conosco aqui na Semeadores. A epístola fora dirigida a todos os santos, inclusive os bispos e os diáconos. Esses termos designam a dupla liderança da igreja de Filipos. Episcopos, superintendente, é muitas vezes traduzido como bispo, mas em Timóteo 1, de 5 a 7, Paulo usa esse termo e presbíteros, ancião, de modo permutável, indicando que ambos se referem ao mesmo ofício. Esse dístico, graça e paz, do verso 2, era uma expressão concisa da natureza e do efeito da obra salvadora de Cristo. Aparece em todas as 13 saudações paulinas. A fonte da união de ambos é Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Então foi assim que ele começou essa epístola nos versos 1 e 2. Confiança e afeição. Começa aqui no verso 3 e vai até o verso 11, essa parte. Paulo expressou a sua confiança e o seu amor pelos crentes filipenses. Depois desses cumprimentos iniciais, Paulo imediatamente expressou a sua confiança nos cristãos filipenses, encorajando-os e falou da preocupação e afeição que tinha por eles. A lembrança de Paulo do tempo que ele passou com os filipenses fazia com que ele orasse por eles de maneira constante. Em todas as minhas orações, diz, inclusive por todos vós, e com gratidão dou graças ao meu Deus. Ele dava graças a Deus fazendo isso com alegria, que é um tema dominante em Filipenses, pela cooperação deles no Evangelho desde o primeiro dia. De modo especial, o apoio financeiro dos filipenses foi fundamental para ele no Evangelho. A palavra Evangelho era a maneira preferida de Paulo descrever a sua mensagem, e ela aparece 9 vezes em Filipenses, proporcionalmente mais do que em qualquer outra carta. O comprometimento deles com o Evangelho, verso 7, ligava Paulo aos filipenses, e estes a ele, desde o primeiro dia até agora. Paulo se lembra da primeira vez que havia pregado o Evangelho lá em Filipos. Paulo estava confiante de que Deus completaria a salvação dos crentes em Filipos. Em outro lugar, Paulo enfatiza o papel do esforço humano em perseverar na fé, mas aqui ele ressalta claramente que a perseverança dos santos depende somente do poder de Deus que os preserva pela graça. O próprio Salvador de Deus será consumado no dia de Cristo, quando o propósito, Salvador de Deus, será consumado no dia de Cristo, quando Jesus retornar em glória para ressuscitar o seu povo da morte e receber exaltação universal. Todas as pessoas que têm exercido a fé salvadora em Cristo serão preservadas até aquele dia. Há um outro artigo teológico também aqui em Filipenses 1, a perseverança e a preservação dos santos. Muito pertinente e oportuno você ler. Se você não tem a Bíblia de Estudo de Genebra, adquira aqui conosco, nas Semeadores. O verbo grego traduzido aqui, pense, foroneu, o verso 7, ocorre 10 vezes em Filipenses, proporcionalmente muito mais vezes do que em qualquer outra carta de Paulo.
O termo abrange o pensamento assim como o sentimento e dá a entender um curso de ação sobre a qual a mente da pessoa está fixada. Era assim que ele pensava acerca deles e os trazia em seu coração. Essas palavras, vos trago no coração, também poderia ter sido interpretada como vocês me têm em seu coração. Os filipenses participavam da graça de Deus com Paulo mediante o apoio que davam ao ministério, e assim o ajudavam na defesa e confirmação do Evangelho. Esses termos legais sugerem testemunho apostólico durante uma aprovação. O verbo corresponde ao substantivo misericórdia, verso 8, e é muitas vezes usado nos evangelhos para descrever a compaixão de Jesus. Ele indica uma profunda emoção. Não somente Paulo disse aos filipenses que orava por eles, mas também transmitiu a eles os pedidos que ele fazia nessas orações. Na mente de Paulo, o amor cristão leva a um aumento gradativo do nível de conhecimento, percepção e discernimento, e culmina num comportamento que é sincero e inculpável. A ausência de amor demonstra que o conhecimento por si só não tem valor, conforme 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Enquanto o amor é em si mesmo conhecimento do tipo mais profundo, 1 Coríntios 8, 13. A seriedade da oração de Paulo, que o amor aumentasse mais e mais entre filipenses, se tornaria mais aparente mais tarde. Não somente é o pecador justificado por meio da fé em Cristo Jesus, mas o fruto da justiça ou a vida justa que se segue também vem de Cristo Jesus, mediante a obra do Espírito Santo, para a glória e louvor de Deus, o Pai. Todas as três pessoas da Trindade participam da santificação dos crentes. O desejo de Paulo era que eles fossem assim puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A partir do verso 12 desse primeiro capítulo de Filipenses até o verso 30 do capítulo 2, entraremos na terceira parte, que é o progresso do Evangelho. O Evangelho havia se expandido em proporções notáveis por meio de Paulo e dos filipenses. Paulo dedicava todos os aspectos da sua vida à expansão do Evangelho. Ele estava preso em Roma por causa de Cristo, regozijava-se nas pregações de seus rivais desde que Cristo fosse exaltado e expressou confiança de que Cristo seria honrado tanto se ele morresse quanto se ele continuasse a viver. Os filipenses precisavam de um lembrete de como o Evangelho tinha de ser passado adiante por meio deles. Deus os havia chamado à unidade em Cristo e para o serviço mútuo. Estaremos vendo, portanto, desses versos, a partir do verso 12 até o verso 30 do capítulo 2, esse progresso, o progresso do Evangelho. Paulo iniciou a principal parte da sua carta com essa apresentação positiva dos métodos para o avanço do Evangelho. Sua discussão é dividida em duas partes: o Evangelho em sua própria vida e também na vida dos filipenses. Assim também vamos fazer a nossa divisão. Progressos por meio de Paulo na seção A, dos versos 12 do capítulo 1 até o verso 26. Em sua apresentação positiva do Evangelho, Paulo descreveu como as boas novas de Cristo haviam afetado a sua própria vida. Ele falou sobre o seu próprio encarceramento, sobre outros mestres e sobre as suas perspectivas quanto ao futuro como ministro do Evangelho. E elas também geraram algumas divisões que nós veremos a partir de agora. A primeira delas, os 2 primeiros versículos, a prisão de Paulo. Paulo revelou, versos 12 e 14, que Deus havia usado o seu encarceramento para promover o Evangelho. Podemos ver isso no verso 12, que diz que o que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. E todos nós sabemos que sim. Por causa da prisão de Paulo, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, avançou irresistivelmente por meio da guarda do palácio e além. Ficou evidente a todos que Paulo estava na prisão por causa de Cristo. A prisão de Paulo por causa de Cristo tornou-se conhecida não só dos soldados que trabalhavam para o imperador, mas também de toda a família imperial e talvez de toda a população romana. Seguindo o costume da época, Paulo usava esses termos, irmãos, para todas as pessoas na igreja visível, independentemente de serem homens ou de serem mulheres. A designação, entretanto, não significa que fossem
necessariamente salvos ou membros da igreja invisível. Essa igreja invisível, você vai encontrar a igreja visível e invisível. Você vai encontrar um artigo teológico também na Bíblia de Estudo de Genebra, em 1 Pedro 4. Talvez fosse interessante você conhecer. Já falamos que a Bíblia de Estudo de Genebra está disponível aqui conosco, nas Semeadores. E você pode adquirir em qualquer outra loja, mas aqui você terá ela, com certeza. Essa importante expressão de Paulo no Senhor, como já falamos, aponta para a união dos crentes com Cristo e para os recursos divinos disponíveis por meio de Cristo àqueles que estão unidos a Ele. A expressão aparece 9 vezes em Filipenses, incluindo no Senhor Jesus em 2,19. Por meio do encarceramento de Paulo, Cristo, o Senhor, fortalecia e encorajava os irmãos a proclamarem o Evangelho de modo destemido. A mensagem dos rivais, os versos 15 a 18. O tema não é mensagens rivais, porque ambas as partes falavam de Cristo com as motivações e atitudes dos outros ministros. Um grupo proclamava a Cristo de boa vontade e por amor a Ele. O motivo dominante do outro era inveja e porfia. Este grupo pregava sobre Cristo para que eles mesmos fossem exaltados, uma atitude diferente daquela que tinha em Paulo. Paulo disse que eles reagiam ao seu sucesso procurando suscitar tribulação às suas cadeias. O apóstolo conclamou os filipenses a seguirem a primeira motivação e a rejeitarem a segunda. O que Paulo ensinava, ele praticava. Paulo mostrou boa vontade em relação a seus rivais, porque a exaltação de Cristo por meio da pregação era mais importante para ele do que enfatizar as motivações dos outros. Isso não significava, entretanto, que ele simplesmente ignorava os motivos errados deles. As perspectivas de Paulo, dos versos 19 ao 26. Essas perspectivas. Paulo confiou aos filipenses as expectativas que ele tinha quanto ao seu próprio futuro. Apesar de tudo, Paulo continuaria a alegrar-se, pois sabia que o que tinha acontecido a ele resultaria em sua libertação graças às orações deles e também devido ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Verso 19. Paulo identificou a terceira pessoa da Trindade como o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6. Paulo esperava ser liberto da prisão, mas não estava certo de que isso aconteceria. Deus o livraria por meio dos seus agentes escolhidos, tanto divinos, a provisão do Espírito de Jesus Cristo, como humanos, as orações dos filipenses. A paixão de Paulo não era sua vida ou sua morte. Sua vida e morte eram secundárias ao desejo de ver Cristo honrado. Ele sabia que esse objetivo maior poderia ser alcançado tanto por meio da extensão da sua vida, quanto por meio da sua morte. A morte já não assustava mais, porquanto para ele o viver era Cristo. Cristo era a razão de viver de Paulo. Seu coração estava tão cheio da paixão pela glória de Cristo que todas as outras motivações tornavam-se insignificantes. Para Paulo era melhor, ele dizia, partir e estar com Cristo. Isso se deve a uma mentalidade já avançada, madura em Cristo Jesus, que entende e conhece o seu Deus e tem a sua confiança total e absoluta nele. Isso me lembra um testemunho de um amigo que me contou a respeito de uma família judaica em que convidou alguns amigos para estarem juntos com eles e almoçarem e jantarem. E na hora da janta houve um bombardeio. Todo mundo da casa se correu para um lado para o outro, assustado, apavorado, vendo os estragos, paredes caindo, corpos voando para um lado e para o outro, aquela bomba ensurdecedora, e a família deles todinha, quietinha no seu canto, nem se moveram para lugar nenhum. Aquilo trouxe espécie para eles. Eles perguntaram, vocês não estão vendo que caiu uma bomba aí, que tem perigo, não sei o quê? Ele falou assim, não, nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso estamos aqui à vontade dele. Então isso demonstra realmente algo de entendimento, de um apego maior
Nós não devemos nos apegar à vida, devemos nos apegar ao autor da vida. O morrer para ele era lucro. Paulo não considerava passar dessa vida para outra uma perda. Longe de interromper a sua união com Cristo, a morte levaria Paulo a uma maior experiência de Cristo e de suas bênçãos. Aqui ele estava para servir e para ser instrumento de Deus na evangelização. Era por isso que ele se sentia constrangido de um lado e de outro lado. Paulo desejava tanto estar com Cristo quanto permanecer na terra, para que pudesse ajudar mais os filipenses e outros. Portanto, ele enfrentava um verdadeiro dilema. Todavia, Paulo entendia que essas questões são determinadas por Deus e ele estava convencido de que Deus tinha ainda muito trabalho para ele entre os filipenses, embora partir e estar com Cristo lhe parecia muito melhor. A linguagem de Paulo aqui lança luz a respeito do caráter do estado intermediário, ou seja, a condição da pessoa entre a morte física e a ressurreição. Esse é o estágio intermediário. O fato de esse estado ser incomparavelmente melhor e que o morrer é lucro, indicava que Paulo esperava um companheirismo consciente e íntimo com Cristo Jesus. É isso mesmo. Entretanto, só desfrutaremos a plenitude desse relacionamento na reunião da alma com o corpo. Então, embora seja muito melhor que o atual estado, a plenitude disso se dará na união do nosso corpo com a nossa alma. Aí sim, quando nós formos ressuscitados e recebermos o nosso corpo glorioso. Aí será completo e perfeito. O progresso por meio dos filipenses, a partir do verso 27 até o capítulo 2, verso 30, que é a seção B, o progresso por meio dos filipenses. Tendo descrito o evangelho em relação à sua própria vida, que nós acabamos de ver, Paulo agora se volta para o papel dele na vida dos filipenses. Sua discussão é dividida em 3 partes. Vejamos a primeira dela, chamada a unidade. Vai até o verso 5 do próximo capítulo, a partir daqui do verso 27. A principal preocupação de Paulo nesse momento era de que os filipenses vissem a unidade entre os crentes como uma consequência essencial do Evangelho. Não importava o que acontecesse, sim, o viver digno do Evangelho. Ninguém é digno de receber o Evangelho ou consegue viver em perfeita conformidade a ele. Entretanto, viver de uma maneira apropriada para a maravilha do Evangelho é o objetivo de todos os que possuem a fé salvadora em Cristo. Nesse contexto, a dignidade ideal de Paulo era expressa de várias maneiras. Independentemente do que ocorresse, ele queria que eles estivessem firmes em um só espírito, como também em uma só alma. As palavras gregas para espírito e alma não significam partes constituintes da pessoa que estejam ou que sejam separadas. Uma maneira muito importante de vivermos de maneira digna do Evangelho é lutar pela unidade entre os crentes. Esse tema aparece repetidas vezes nos escritos de Paulo. A unidade não significa a mesma denominação. Nós podemos estarmos unidos nos propósitos, né, mas em denominações diferentes. Não tem porquê todos estarem debaixo de uma mesma autoridade aqui terrena e denominação, ou igreja. O desejo dele de permanecermos firmes em um só espírito era para juntos lutarmos pela fé evangélica. Paulo também incita seus leitores a lutarem pela união contra os oponentes não cristãos, pela verdade do evangelho, mesmo se as ameaças do mundo fossem ou forem intimidadoras. Verso 28. Permanecer em união uns com os outros e contra o mundo significa: os inimigos do evangelho serão destruídos, os crentes serão salvos. Paulo destaca um privilégio que não é de todos. Deus dá a muitos privilégios aos crentes. Aqui Paulo identificou tanto a honra de crer em Cristo, quanto a honra de, por ele, sofrer. Sofrer por Cristo e seu evangelho é uma honra, porque isso leva a uma grande recompensa e também à vida eterna. O que temos sofrido, eu e você, aqui no Brasil, na pregação do evangelho. Era uma honra sofrer por Cristo.
Mas eu pergunto para você, e hoje? O que você acha? Filipenses 1, verso 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É assim que ele começa o primeiro verso dessa epístola. E o verso 30, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vivei de modo digno do evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica. Privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. São expressões que Paulo deixa escapar, que revelam que a sua mente estava impregnada disso. Paulo era um guerreiro em sua época, que defendia o Evangelho, lutava por ele e o propagava aonde ia e aonde ficava. Aqui, ele estava numa prisão. E novamente eu pergunto, e você? E eu? Onde estamos nesse exato momento? Amanhã estaremos aqui com o capítulo 2. Eu vou fazer um desafio. Você topa? Não murmurar por apenas 21 dias. Vamos tentar? Então amanhã nós estaremos vendo Filipenses no capítulo 2. Fiquem com Deus, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like ajudando o nosso canal. Somos o canal das Semeadores da Igreja Os Semeadores. Estamos localizados na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial em Taguatinga Norte. A parte escrita da nossa narrativa está em jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias e estudos e livros, ossemeadores.com.br, www.ossemeadores.com.br. E nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com, você vai ter acesso aos nossos programas, entre eles Palavra de Vida, Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, lá de Halmstad. Ele prega todas as quartas às 15 horas e ora por todos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro amanhã. Todos os dias um capítulo novo da Bíblia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.